Amém? Abre comigo a sua Bíblia aí em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Versículo 17. Olha o que a Bíblia diz. Antes, vamos orar? Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti a Tua palavra, para que ela possa fazer aquilo que realmente ela sempre faz, transformar nossas vidas. E que nessa noite não seja diferente, que ela venha como um alimento para os nossos corações. Precisamos, Senhor, que a Tua palavra tenha o espaço necessário dentro do nosso coração. Por isso nós damos a liberdade para que o Teu Espírito fale conosco, Senhor, e nos edifica. Colocamos todas as nossas preocupações em Tuas mãos, para que possamos estar com a mente livre, Senhor, para absorver aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Tiago capítulo 5, versículo 17 diz assim: estamos na campanha de Elias, desafio de Elias, né? Então temos que falar desse grande homem de Deus. Eu queria até desafiar a igreja a ler sobre Elias, estudar sobre o personagem aí, sobre esse profeta tão poderoso, usado por Deus, durante essa semana. A história dele começa em 1 Reis 17, aí você vai lendo, você vai saber o que esse homem fez, como que Deus agiu na vida dele, através da vida dele, que ele possa ser uma referência para você, ok? Aqui diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, não choveu. Depois, orou de novo. E então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Me chama muita atenção dessa expressão do versículo 7, que diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Se você estudar, aí no versículo 17, coloca o versículo 17 por gentileza. Se você estudar Elias, você vai falar: esse cara não é deste mundo, não. Se você se aprofundar na vida de Elias, no que ele viveu em Deus e através de Deus na vida dele, você fala: esse cara não pode ser comparado a outras pessoas. Ele tem um diferencial. Mas aqui diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então isso nos dá uma percepção que aquilo que Deus fez na vida de Elias e através da vida de Elias pode acontecer na tua vida também. Fala para o teu irmão: você pode ser o próximo Elias dessa geração. Quem quer ser os novos Elias, cheio do Espírito Santo? Amém? Pois é, Elias, ele fez coisas extraordinárias, mas a chave aqui é oração. Aqui diz que ele orou com fervor. Ele orou, ele colocou a sua vida, ele clamou a Deus dizendo: Senhor, impede que haja chuva, que só volte a chover quando eu orar de novo para chover. Já imaginou isso, gente? Você orar para que toda a parte da natureza que envolve essa questão de chuva, a gente sabe que, se eu estiver errado, depois vocês me corrijam aí, no privado, né? Mas a gente sabe que a água que está no oceano, ela evapora.
E nessa evaporação, ela vai, vira uma nuvem e depois condensa, é isso? Não sei como é que chama isso. E depois chove. Então ele teve que orar para que isso não acontecesse. 3 anos e meio, aonde ele estava ali, não caiu um pingo de água. Nem o orvalho. Sabe, nem aquele orvalho que você esquece a roupa no varal à noite, quando é de manhã, você fala, nossa, por ter tirado, ela está toda úmida. Nem isso. Mas isso aconteceu porque ele orou. Ele colocou a vida dele no altar de Deus. E eu quero falar sobre isso, irmãos. Sobre o poder da oração. Se nós queremos ver Deus derramando fogo do céu sobre a nossa vida, aquecendo nossos corações, nos libertando de maldição, quebrando as algemas, fazendo de nós uma chama em suas mãos. Se você quer ver Deus derramando chuva de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, você precisa entrar, pegar aqui como Elias, o exemplo da forma que esse homem orava, da forma que esse homem, ele tinha uma intimidade com Deus, de uma maneira especial. Lá em 1 Reis 17, veja lá em 1 Reis 17, para você entender um pouco o que eu estou falando. É a primeira vez que a gente ouve falar de Elias, está aqui, 1 Reis 17. E eu queria até mudar um pouco a versão aí da NAA, coloca aí a corrigida, Almeida Revista Corrigida 2009. Para eu ler esse versículo 1, a gente entende melhor do que eu quero falar. 1 Reis 17, 1 diz assim, ó. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quem era Acabe? O rei de Israel naquela época. Um rei idólatra, um rei que não tinha temor de Deus o suficiente para levar a nação a andar na presença de Deus. Um rei que era governado pela sua esposa, pela rainha, uma rainha muito má. E aqui diz que Elias, ele chega para o rei com autoridade e diz assim, ó: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Olha a fala, olha a substância que tem essa fala dele. Ele já chega dizendo para Acabe que o Deus que ele serve é um Deus vivo, é um Deus poderoso. E eu quero dizer para você, meu irmão, o Deus que você vai clamar durante toda essa semana é um Deus vivo, um Deus poderoso, que estará te ouvindo, estará se movendo a teu favor nesses dias. Você não vai clamar a um Deus morto, a um Deus surdo, não. Pelo contrário, você vai clamar a um Deus que está com os seus ouvidos atentos ao teu clamor. E que as mãos dele estão se movendo de acordo com aquilo que você colocar nas mãos do Senhor. Ele diz, olha, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Em outras palavras, perante a minha intimidade, o meu tempo de oração, aquilo que eu tenho clamado diante de Deus. Eu gosto muito dessa expressão, perante cuja face estou. E na segunda-feira aqui, no diante de joelhos diante do Pai, eu tenho falado para Deus, Senhor, eu quero ter essa experiência que Elias teve, de estar diante da sua face. Gente, esse termo, eu não sei se você consegue ampliar na sua cabeça aí, o que significa estar diante da face de Deus, perante cuja face estou. Olha o nível de intimidade que esse homem tinha com Deus. E eu queria despertar isso em você, meu irmão, pelo menos nessa semana. Eu acho assim, que nós estamos muito aquém daquilo que Deus espera, da nossa posição diante dEle. Quantas vezes nós deixamos Deus esperando? Quantas vezes Deus esperava que você pudesse ir ao encontro dEle, para que você pudesse ter
essa sensação de estar diante da face do Senhor. E diante da face, ele diz assim, ó, que nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha a ousadia deste homem. Será que hoje a gente tem esse nível de ousadia de chegar e falar, ó, não chove, não vai fazer tal coisa, porque o Deus a quem eu tenho clamado está me dando esse respaldo? Eu já tive uma experiência lá no interior do Ceará, de orar para chover. Tive essa experiência, graças a Deus, Deus honrou a gente. Senão eu não estaria aqui hoje. Né? Nós fomos passar umas férias lá na fazenda do meu pai. E meu pai abriu, estava à frente de uma igreja, está ainda até hoje à frente de uma igreja, ali na comunidade rural, e havia muito tempo que não chovia, há quase um ano que não chovia no Ceará. Esse ano agora, esses últimos 2, 3 anos, tem chovido bastante. O inverno lá está muito bom. Fala inverno porque o tempo de chuva lá está muito bom, esse período lá. Só que naquela época não estava chovendo tanto. E nós fomos pregar lá na igreja onde meu pai estava lá, coordenando. E no momento que nós estávamos pregando, eu estava falando exatamente sobre Elias, sobre ser ousado diante de Deus. E naquele momento Deus falou, por que você não ora para chover? E naquele momento eu falei, eu fui resistir, eu falei, porque falar é uma coisa, né, meu irmão? A atitude, agir é outra. Mas Deus foi esquentando o coração da gente. Eu perguntei, vocês creem que se nós orarmos agora, Deus pode mexer os céus e derramar chuva sobre nós? Ninguém levantou a mão na igreja. E eu olhei para o meu pai, falei, meu pai, nem o senhor. Ele falou assim, não está na época de chover. Era no mês de agosto, é difícil chover no mês de agosto lá no Ceará. E eu falei, não, mas eu creio. Aí nós pegamos as pessoas, eu falei para as pessoas, olha, vamos sair da igreja agora, pedi para todo mundo sair da igreja para olhar para os céus. E nós ficamos lá na frente da igreja, no pátio assim, olhando para o céu só estrelado. E eu falei, vocês creem que nós podemos orar agora, levantar um clamor, e Deus mudar esses céus aqui e derramar chuva, pessoal? Não. E eu falei, gente, temos que ter fé, e começamos a orar. E eu liberei a palavra profética, falei, olha, eu falei assim, Deus tem que me dar um tempo aqui, né? Eu falei, olha, em 24 horas vai chover. A fé não estava tão grande para chover naquela hora não, né? Naquele momento, eu falei, ó, eu creio que Deus vai derramar chuva nesse lugar em menos de 24 horas. Era 9 horas da noite. Eu falei, menos de 24 horas vai chover neste lugar. E vai chover muito. Amém, pessoal? Amém. Entrei dentro do carro para voltar para casa. Meu pai falou assim, rapaz, você chegou ontem, sábado. Domingo você fez o culto. Amanhã, se não chover, tu vai ter que ir embora lá da fazenda. Por quê, pai? Porque o pessoal vai riscar a faca lá no terreiro, lá no quintal lá de casa. Profeta mentiroso, profeta falso. Eu falei, não, rapaz, Deus vai honrar a palavra, pode ficar tranquilo. Cheguei à noite lá, falei com a bispa, falei, Preta, eu acho que eu fiz uma loucura. Ela falou, o quê? Falei que vai chover. E ela falou, tu pediu em nome de quem? Eu falei, de Jesus. Ela falou, então, fica tranquilo. Mas se fosse você, eu não dormia não. Você orava a noite toda aí. E eu comecei a falar, Senhor, honra a palavra, Senhor, honra a palavra. Senhor, muda essa história desse povo, quebra esses corações de pedra, Senhor. E aí, no outro dia de manhã, corri assim, logo para a mesa, minha mãe fazendo aquele cuscuz. Quem gosta de cuscuz aqui? Cuscuz com ovo caipira, com leite quente, tirado da vaca na hora ali e tal. Gente, maravilhoso. Na hora que eu sentei na mesa, o Espírito Santo falou assim, tu acha que tu vai comer, rapaz? Tu tem que ficar de jejum. E eu falei, jejum, senão o céu não vai fechar não. Não é o céu se abrir, quando vai chover o céu tem que fechar, né? Fiquei de jejum, minha mãe não vai comer não? Eu falei, não, vou não. Ela falou, eu fiquei sabendo da loucura que você fez ontem. Você é muito besta. Eu falei, calma mãe, vai dar certo, vai dar certo. E eu passei a manhã toda ali de jejum, chegou a hora do almoço de jejum, minha mãe fez uma galinha caipira, gente, de jejum, e meu irmão tirando onda comigo, olha,
Tu é bobo, hein, cara? Vai perder o dia hoje, hein? O último dia, aproveita. E lá tem um açude de frente à casa. E nós fomos pescar, eu e meu irmão, era 5 horas da tarde. Eu estava lá na canoa, daqui a pouco eu olhei assim no nascente, né? Eu vi só um raio assim, ó. Aí eu falei, Alvin, tu viu aquilo lá? Ele falou, viu o quê? Olha ali o raio ali, ó. Ele falou, não, aquilo lá é chuva, mas toda vez que faz alguma coisa para lá, nunca vem para cá. Se tiver que vir chuva, vem daqui para cá, não de lá para cá. Eu falei, mas hoje vai vir. Hoje vai vir de lá para cá, vai chegar aqui. E eu falei, vamos embora, vamos voltar para casa, porque a chuva vai pegar a gente. Ele falou, mas pegamos um pouco de peixe. Eu falei, não tem nada não. Aí voltamos para casa. 7 horas da noite, a gente estava limpando os peixes e tal. Aí deu 7h30, deu 8 horas. Gente, 8:50. Sabe aquele cheiro de terra molhada? E eu comecei a virar gente dentro de casa. Eu falei, eu sou homem, rapaz, nesse negócio. E comecei a clamar, a orar. Deu 9 horas. Caiu chuva, meu irmão. Mas choveu. E eu gritava, aleluia, glória a Deus. Bando de incrédulos. Vão para o inferno se vocês não se crerem no Senhor Jesus. E pronto, aí eu estava cheio de autoridade. Choveu a noite toda, de manhã. De manhã, meu irmão estava tirando leite da vaca na chuva. Eu acordei de manhã com um guarda-chuva assim, para ficar perto dele, só para zombar dele. Aí, falou que não ia chover, rapaz? Aí, isso foi domingo, né, que nós oramos. Segunda-feira, 9 horas. Choveu de noite. Terça-feira, muito molhado. Quarta-feira, o culto na igreja. Gente, pensa numa igreja, você falava assim, oi, aleluia, glória a Deus. Vocês creem? Eu falava, vocês creem? Pessoal, já cremos. Gente, a oração move o coração de Deus. Tira esses dias para buscar a face do Senhor. Eu quero mostrar aqui para você o que acontece quando nós estamos diante da face de Deus. Vou falar somente um ponto. Quarta-feira, são 4 pontos aqui, quarta-feira eu falo os outros 3. Mas o primeiro ponto que eu entendo aqui, quando você permanece na presença de Deus, como aquele homem permaneceu, quando você clama, quando você verdadeiramente tem um momento de comunhão, de oração, de entrega a Deus, como este homem chamado Elias fez. Primeiro, abre comigo aí, no versículo 14. 1 Reis 17, 14. O que acontece quando nós permanecemos em oração? O que acontece quando nós oramos com fervor? O que acontece quando nós estamos diante da face de Deus, buscando a intervenção dele sobre a nossa vida? Primeira coisa, antes de eu ler, primeiro, adquirimos um nível de autoridade no mundo espiritual que reflete poderosamente no mundo natural. Repete assim comigo. Adquirimos um nível de autoridade no mundo espiritual que reflete poderosamente no mundo natural. Lá no versículo 1 de 1 Reis 17, ele disse que não iria chover. Ele liberou uma palavra de autoridade no mundo espiritual que refletiu no mundo natural e não choveu durante 3 anos e meio. Passado algum tempo, Deus mandou ele ir a uma cidade e que ele pudesse estar na casa de uma viúva. E ele chega lá naquela casa daquela viúva, ele pede comida para aquela viúva estava ali preparando a última refeição que ela tinha, para que ela comesse, seu filho comesse, e depois dali ela não sabia mais o que ia acontecer. E ela tinha dito, olha, daqui nós vamos morrer. E ele chega ali naquela casa e fala para ela, olha, faz primeiro para mim um pedaço desse bolo aí, desse pão, faz para mim. E ele diz aqui no versículo 14, olha o que ele diz para ela, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel,
a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Olha só, quando nós estamos perante a face de Deus, quando nós estamos orando com fervor, nós adquirimos autoridade adquirimos um nível de autoridade no mundo espiritual que reflete poderosamente no mundo natural. Ele falou para ela: não se preocupe que não vai faltar azeite e não vai faltar farinha. Quando ele falou essas palavras, quando ele liberou essas palavras, houve uma ação no mundo espiritual que refletiu no mundo natural, e a partir daquele momento não faltou azeite, não faltou farinha. Azeite e farinha não é algo natural, gente? É. Isso acontece comigo e com você, meu irmão. Eu não sei o que você precisa que seja feito de forma natural aqui na terra, algo que você tem clamado a Deus, mas eu posso dizer claramente para você: se o seu nível de presença de Deus na tua vida aumentar, se você orar com fervor, se você estiver diante da face do Senhor, você pode ter certeza que o mundo espiritual vai se mover e vai agir aqui no mundo natural a favor da sua vida. Vocês estão crendo? Vocês creem nisso? Amém ou não? O nosso Deus é um Deus que abre portas. O nosso Deus é um Deus que transforma vidas. Eu quero dar outro exemplo aqui do que aconteceu com esse homem. Veja no versículo 19. Vamos ler o 17. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Olha só, aquele homem chega na casa daquela mulher, ele libera uma palavra profética, não falta azeite, não falta farinha, mas a criança adoece. O filho que ela já tinha uma expectativa que ela e o filho iriam morrer de fome, já que não estava faltando mais farinha, não estava faltando mais azeite, as suas expectativas, as suas esperanças era outra. Aí vem a criança adoece. Eu não sei se acontece isso com você. Você tá mal, aí Deus vem e age, aí você fica bem. Daqui a pouco vem outra coisa ruim, para querer tirar a tua força, para querer tirar toda a sua alegria. Aquela mulher viu seu filho morrendo. Diz aqui que ele não tinha mais fôlego. E aqui diz assim no versículo 18. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Caiu por conta dele agora, hein? E ele lhe disse: dai-me o teu filho. E ele tomou o seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias. Fala para o teu irmão: nessa semana, deixa Deus ouvir a tua voz. Gente, olha só, presta atenção. E o Senhor ouviu a voz de Elias. Tem gente, nada contra quem ora. Senhor, e está aqui na mente. Amém, amém. Deus está ouvindo? Está ouvindo. Mas nesse caso aqui, tem caso, meu irmão, você tem que abrir o bocão mesmo. Você tem que falar para Deus: ó Senhor, eu não estou entendendo não, tu matou a menina aqui, que história é essa? Que história é essa que o Senhor matou esse menino? Que história é essa que o Senhor fez isso na minha vida? Senhor, eu não estou entendendo por que está acontecendo essas coisas na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Você tem que falar. Deus quer te ouvir. Nesses 7 dias, Deus quer ouvir a sua voz.
E ele fala aqui, ele diz: o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e disse: Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quem pode dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor, meu irmão? Quando nós permanecemos na presença de Deus, quando nós permanecemos perseverando em oração, com fervor, com clamor, adquirimos um nível de autoridade no mundo espiritual que reflete poderosamente no mundo natural. Um homem clamou, Deus ouviu e ressuscitou aquela criança. Antes de acontecer isso, o mundo espiritual teve que se mover. Houve uma grande batalha espiritual para que aquela criança voltasse a viver. Não se engane, esses 7 dias são 7 dias de batalha. Acorda, meu irmão. Fica atento. Por isso nós estamos aí propondo para você um jejum de 12 horas. A partir da meia-noite, você fica jejuando. Quando for 12 horas, meio-dia, você volte a comer. Eu não consigo, bispo. Faz 6 horas. Faz 3 horas. Faz 10 horas. Faz o tempo que você achar que consegue. Mas clame ao Senhor. O clamor diante de Deus faz, meu irmão, mover os céus e a terra para a tua vida alcançar o propósito que Ele tem para você. Elias, ele tinha isso. E se você estudar outras ocasiões aqui, tem uma passagem que Elias, segundo Reis, se não me engano, que Elias chega diante de um rio vermelho, diante do rio Jordão, e ele pega a capa dele, que era símbolo de autoridade, e joga sobre o rio Jordão. Sabe o que o rio Jordão faz? Ele abre. Mas antes de abrir o rio Jordão, houve primeiro uma ação no mundo espiritual para que ocorresse aquilo lá no natural. O problema, sabe o que nós temos? É olhar primeiro para o natural, para depois buscar o espiritual. Não, ele acabou de pregar, o pastor aqui: buscai primeiro o reino. Busque primeiro a face de Deus, busque primeiro a glória de Deus, busque primeiro a intimidade com Deus. Você vai ver, meu irmão, como Ele vai agir poderosamente no natural que você tenta tanto clamar a Ele aqui. Vocês estão entendendo, amém ou não? Porque, sabe por quê, irmão? Porque nós nos sentimos realizados com coisas que são realizadas aqui no natural. Todo mundo aqui, deixa eu perguntar, quem acha que maravilhoso quando você, porventura, for para a glória, terá uma vida maravilhosa na presença do Senhor? Quem entende isso? Ou quando Jesus voltar, quem acha que nós vamos ter uma vida graciosa diante do altar de Deus? Amém. Só que se eu perguntar, você quer ir hoje para lá? O que você fala? Misericórdia. Tem gente que faz isso, pastor. Deus me livre, não quero agora não. Mas não é o maior êxtase, não é o que nós pretendemos, espiritualmente falando, estar diante da glória do Pai? É ou não é? Mas ninguém quer ir lá agora. Mas nós queremos aqui uma vida plena. Nós queremos ter uma saúde física. Nós queremos ter saúde emocional. Nós queremos ter uma família abençoada. Nós queremos ter uma condição financeira saudável. Queremos ou não queremos? Tudo é natural. Tudo é natural. Então, se nós queremos tanto algo natural, nós agimos de forma errada, porque nós primeiro nos esforçamos no natural. Não, meu irmão, vai primeiro para o espiritual. Busque a face de Deus, busque a glória de Deus. Você vai ver, meu irmão, o nível de autoridade que Deus vai te dar no mundo espiritual vai refletir poderosamente aqui no natural. É aqui no natural. Mas primeiro, vai diante para a face, vai para a face do Senhor. É na face do Senhor que você vai perceber aquilo que agrada, aquilo que desagrada o coração de Deus. É na face do Senhor que você vai perceber
Se Ele está querendo que você continue agindo dessa maneira, ou que você pare de agir de uma certa maneira. Este homem chamado Elias, ele tinha no coração dele o propósito de estar diante da face do Senhor. Ele fala para o rei: cuja a face eu estou. O verbo está nos levando a isso. Ele está chamando você. Eu e você precisamos estar na face do Senhor. Que nesses próximos dias tem uma semana diferente. Deixa o Instagram de lado, o Facebook de lado por alguns momentos. Bispo, mas eu trabalho com isso. Amém, aí não posso fazer nada. Mas aumente seu nível de estar diante da face do Senhor. Procure isso. Você vai ver, meu irmão, que vai voltar a chover sobre a sua vida. Este homem chamado Elias, ele sobe no monte Carmelo, que é o monte das batalhas. E ele começa a orar pedindo para Deus derramar chuva de volta. Até hoje, pastor Marcelo, eu tenho eu fico procurando saber. Aqui diz que ele orou para que não chovesse. E diz a palavra ali não está dizendo que ele orou uma vez, 2, 3, 4 vezes para Deus parar e não mandar chuva. Ele falou diante do rei Acabe: olha, não vai chover, só vai chover quando eu liberar a palavra novamente. E ficou 3 anos e meio sem chover. Agora, para voltar a chover, ele não falou: Senhor, chove agora. Não. Ele falou uma vez e não deu certo. Ele falou a segunda vez e não deu certo. Ele clamou novamente a terceira vez, e ele tinha um discípulo do lado, e ele perguntava para o discípulo: e aí? Ele estava em cima do monte, e lá do monte tinha uma visão maior do horizonte, se realmente estava vindo chuva ou não. E o seu discípulo falou assim: olha, nem um pingo, nada, chuva, não tem nuvem, não tem nada. Quanto mais você clama, mais o céu fica aberto. Só que na sétima vez, vamos ficar 7 dias aqui. Na 7ª vez que ele orou, ele perguntou para o seu discípulo: e agora? Ele falou: olha, tem uma nuvem ali, mas é tão pequena, que cabe na palma da mão de um homem. E ele falou assim: corre e avisa Acabe que a chuva vai pegar ele. Meu irmão, às vezes a gente fica assim: Deus, quando tiver o céu nublado, que eu vou ter fé suficiente que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. Não precisa, meu irmão. Basta uma pequena chuva do tamanho da palma de um homem. Aí você vai ver que o nível de autoridade que Deus te dá no mundo espiritual vai agir aqui no mundo natural e virá chuva sobre você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Na verdade, o nosso desafio, já que nós estamos falando de desafio, acho que o maior desafio que nós temos na nossa vida é permanecer na presença de Deus. Acho que a coisa mais difícil, a gente permanecer focado em oração, em buscar, em estar diante de Deus, diante da sua face. Eu queria que você pudesse orar agora onde você está, da sua maneira, e falasse para Deus: eu quero, Senhor, nesses 7 próximos dias, começando hoje, estar diante da sua face. Meu irmão, eu não posso estar diante da face de Deus por você. Eu posso orar, eu posso interceder pela sua vida, mas cada um de nós precisamos ter essa experiência com o Senhor. Eu sinto que o Senhor está querendo levantar uma geração de novos Elias, homens e mulheres que estarão diante da face do Pai. Coloca a mão no seu coração e fala com o Senhor agora. Fala para Ele: Senhor, nesses 7 dias eu quero estar diante da sua face.
Nesses 7 dias eu quero colocar as minhas dores, os meus problemas, as minhas lutas diante de Ti. Nesses 7 dias eu quero ver, Senhor, o Teu fogo ser derramado poderosamente sobre a minha vida. Nesses 7 dias eu quero ver, Pai, o nível de autoridade espiritual aumentar, Senhor, de uma maneira tão grande que vai mover no mundo natural. Fala agora com o Senhor, meu querido. Fala para Ele: Senhor, eu quero que nesses 7 dias eu possa sentir o cheiro que está vindo uma grande chuva de bênçãos de Deus, que vai transformar a minha vida. Que eu possa, Senhor, ver pela fé, nem que seja uma pequena nuvem. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, assim como Elias, um homem que era sujeito às mesmas paixões que nós temos, ele orou com fervor. Ele orou com fervor, ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. Nesses 7 dias de desafio, Pai, que o Senhor possa ouvir a nossa voz. Meu querido, o que Deus mais deseja nesses dias é ouvir a sua voz, é ouvir a voz dos seus filhos diante dEle, clamando, se entregando. Faça isso agora. Faça um voto com Deus agora, de você estar diante da face dEle. Fala para Ele: Senhor, me ajuda a estar diante da Tua face. Me ajuda, Senhor, a estar diante da Tua face todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Vamos louvar essa canção. Aleluia. Em fervente oração